Sem portas, sem pausas para descer. Quem poderia imaginar que essas palavras poderiam descrever perfeitamente um elevador? Como sair da cabine se ele nunca para? É preciso pular? Bem, tipo isso. Conheça o Paternoster, uma invenção altamente questionável, idealizada para facilitar o deslocamento entre andares mais baixos e mais altos. Aviso, se estiver diante de um desses, opte pelas escadas. Acredite em mim, não importa o andar. Este elevador se move lentamente e em um ciclo constante, subindo e descendo sem nunca parar. Não há necessidade de dizer que é muito perigoso. Eis porque, nos anos de 1970, a construção do Paternoster foi interrompida. No entanto, se você quiser viver a emoção de um passeio em tal elevador, precisa ir para a Alemanha, que tem cerca de 230 exemplares dele, ou para a República Tcheca, com cerca de 68 elevadores ainda em funcionamento. É algo bastante europeu. Eles foram usados em lugares como Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Áustria e Reino Unido, mas na verdade não há quase nenhum registro deles fora da Europa. Alguns Paternosters são gigantes, como o do Liberec Regional Office, na República Tcheca. Construído em 1971, ele tem cerca de 56 metros de altura e 35 cabines de madeira. Os primeiros relatos sobre o surf são de 1590, mas uma das primeiras evidências arqueológicas do surf mostra que ele já era praticado por volta de 200 depois de Cristo. Nada realmente mudou no mundo do surf até o século 20. A primeira prancha motorizada foi lançada em 1935, com o objetivo de auxiliar o serviço da guarda costeira. Outro modelo de prancha motorizada surgiu em 1948 e era considerado ideal para ficar de pé casualmente, de preferência com um terno elegante, como revelam algumas fotos antigas. As pranchas motorizadas ainda estão em uso e foram modernizadas, mas ainda assim, surfar é pegar uma onda, não relaxar. Para quem gosta de fazer as coisas do seu jeito, como se maquiar e se pentear antes de tomar banho, também existe uma estranha invenção vintage. Criado em 1970, na Alemanha, este dispositivo inovador era chamado Shower Hood. Brincadeirinha. O Shower Hood não é um dispositivo revolucionário, mas um saco plástico ligeiramente customizado e divulgado como algo que você poderia colocar na cabeça para não estragar a maquiagem e o penteado durante o banho. O Shower Hood era feito de seda oleada transparente, o que me faz pensar se o cabelo ainda continuava intacto após o contato com o capuz, ou se ficava oleoso. Uma das principais finalidades era proteger cabelos cacheados com permanente tanto no chuveiro quanto na praia. Você ouviu direito, dava para usar aquele saco na cabeça ao desfilar na praia. Ainda assim, isso era bastante inútil. Acontece que os cabelos cacheados com permanentes não são hidrofóbicos. Se assim fossem, ninguém poderia lavar o cabelo após fazer os cachos. Portanto, este chapéu podia ser uma opção para os primeiros 2 dias ou pouco mais, enquanto a dama esperava que os cachos recém-adquiridos se estabilizassem. Se o capuz do chuveiro não parece louco o suficiente, aqui está o cone facial. Não é a primeira máscara em forma de bico da história, mas é a primeira projetada para proteger o rosto de nevascas. Haha! Inventado em 1939 no Canadá, o estranho dispositivo nunca ganhou popularidade. Será que ele embaçava, como acontece com os óculos, dadas as condições climáticas no Canadá? Pode ter sido essa a razão pela qual ninguém curtiu a engenhoca. Quer assustar sua família? Então os óculos Hamlin são exatamente o que você procura. Bem, eles foram concebidos para oferecer ao leitor a possibilidade de se deitar e ler sem ter que levantar os braços. O truque é que eles têm espelhos, possibilitando a visão em um ângulo de 45 graus. Essa invenção logo completará 90 anos, pois foi criada em 1936. E sim, esses óculos ainda existem. A tecnologia não mudou e não é algo vintage difícil de encontrar. Você pode até comprar um desses óculos assustadores na Amazon. Pode ser algo legal para dar um up na sua fantasia de Halloween. Ok, esse parece fofo e não tão sem sentido. As pessoas tinham que ser criativas, pois não tinham tudo em seus telefones como temos agora. Esta é uma lista de compras do passado. Elas vinham em tamanhos e idiomas variados. Algumas até cabiam no bolso, e outras eram maiores e pareciam mais um quadro de anotações para ser pendurado na parede da cozinha. A única desvantagem era a quantidade limitada de produtos na lista. Veja bem, não encontrei ursinho de goma. Ei, e o que devo fazer se eu esquecer de comprá-los?
Se você acha que está no futuro porque tem aqueles fones de ouvido sem fio, desculpe, mas você está errado. Fones de ouvido sem fio são coisa do passado. Acredita-se que o primeiro protótipo tenha sido apresentado ao público na década de 1940. Então, é vintage. Sim, era um pouco diferente do que temos hoje. Primeiro, imagine um capacete, um fone de ouvido, uma bateria e um cabo de bateria. Não vou descrever todos os detalhes do esquema elétrico da invenção, mas tinha algo em comum com os lendários iPods. Lembra-se daqueles iPods com cores vivas? Bem, o chapéu rádio veio em vermelho batom, amarelo canário, turquesa, verde limão, tangerina, lavanda, azul e cereja para adolescentes e castanho, verde cinza, azul cinza e cinza para adultos. Sim, a única coisa que o chapéu rádio tinha em comum com o iPod era a variedade de cores. Quanto ao resto, era volumoso e bastante desconfortável, apesar da faixa ajustável na cabeça. Como podia se esperar, o produto não foi um sucesso comercial. Curiosidade, mesmo este não foi o primeiro chapéu rádio de todos os tempos. O primeiro foi inventado em 1931 e era um chapéu de palha com um rádio portátil. Confortável. No início do século XIX, os hipsters ainda não existiam, então bigodes e barbas não eram tão populares. Naquela época, era socialmente mais aceito que os homens estivessem bem barbeados. As pessoas são preguiçosas e o tempo é precioso. Então barbear-se não era algo fácil de encaixar em toda e qualquer rotina matinal, especialmente sem esses aparelhos e cosméticos sofisticados que temos hoje. Os barbeiros eram uma boa opção, mas não eram milagrosos e só podiam barbear um cliente por vez. Todos sabemos que a preguiça é o motor do progresso, e foi então que uma máquina de barbear em grupo foi inventada. Vamos ver o que esse dispositivo poderia fazer. 12 homens, de preferência, mas dependia das características das pessoas e muitas vezes o número de clientes era menor por vez. Sentavam-se em fila. Primeiro passo, o aparelho aplicava espuma no rosto de todos. Segundo passo, uma grande navalha entra em ação e tchum! Adeus pelos faciais. Tudo pronto. Primeira desvantagem, a mesma lâmina para todos? Meio nojento. Alguém já ouviu falar em higiene? Segunda desvantagem, a engenhoca não podia alterar seus movimentos para faces diferentes. Terceira desvantagem, barbas mal feitas e probabilidade extremamente alta de, você sabe, cortes. Como se a máquina de barbear em massa não bastasse, no final do século XIX surgiu uma máscara de banheiro, também conhecida como luva facial. Não é para ir ao banheiro. Em primeiro lugar, é muito bizarro. As chances são de que, se você usar os óculos Hamblin e a luva facial ao mesmo tempo, conseguirá um papel principal em algum filme de terror. O anúncio afirmava que era um embelezador natural e prometia clarear e preservar a pele e até remover imperfeições. Os fabricantes também divulgavam que era macia e flexível, portanto, não causaria desconforto algum. Essa estranha invenção foi patenteada em 1875. O dispositivo deveria ser usado 3 noites por semana durante o sono. A máscara poderia ser preenchida com diferentes substâncias para tratar a pele e seu objetivo final era induzir a transpiração a noite toda. Que amável! Claro que o seu propósito era embelezar, mas quem a usava deveria se sentir bastante pegajoso ao acordar. Quer saber? Essas coisas ainda existem e custam um bom dinheiro. Sim, elas meio que evoluíram, mas você sabe, use uma máscara por tempo suficiente e a sua recompensa será uma pele com muito estilo. Então, se já pensou em usar algo tão bonito, dê uma olhada no sótão da casa da sua bisavó. Pode haver uma luva facial vintage esperando por você, mas se certifique de que não sobrou um rosto grudado nela. Sim, isso é assustador.